Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim é boa noite para todos. Agora é 9h41 da noite desse dia 21 de janeiro de 2026, quarta-feira. Falo da cidade de Guajará-Mirim, minha cidade com mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com a Bolívia, com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. E o estado é o estado de Rondônia, um dos estados mais abençoados do norte. Licença aí, gente, que é só começar a gravar aqui com vocês que a sede incorpora a seca na boca, né? Então, gente, como vocês sabem, os poucos que acompanham aí, os poucos inscritos que eu tenho, né? Só tenho 14, mas deve ter mais pessoas que assistem. Tenho acompanhado, eu abordo dois assuntos aqui, né? Um é palavra é baseado na Bíblia, né? Em acontecimentos bíblicos, e o outro sempre abordando um vídeo é sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e o outro sempre falando sobre a questão da depressão, da doença, a doença do século, né, gente? A doença invisível, a doença difícil de tratar, difícil de lidar com os pacientes que estão com depressão, dependendo do grau da depressão, né? Então, eu venho aqui como uma pessoa que vive na pele, né? Apesar que agora, graças a Deus, eu estou melhor, mas que eu carrego na pele desde os meus 14 anos, já estou com 51 anos, essa enfermidade. Lógico que hoje com tratamento, né? Se eu não fizesse tratamento, nem sequer aqui estaria falando com vocês, né, gente? Mas só Deus sabe o que eu passei, gente, desde quando eu peguei essa enfermidade nos anos 90 e 89, por aí, 90, mas foi 89, 14, 15 anos, para ver, eu vim sofrendo anos e anos desde a minha adolescência, para só com 26 anos, 27 anos, ser descoberto o que eu tinha, né? Meus amigos. Porque na época não tinha. Ninguém sabia o que era isso. Na época ninguém sabia. As pessoas até tinham depressão, porque a depressão é uma grande tristeza, né, gente? Então, o título de hoje, gente, que eu quero dar para o vídeo é: muita gente tem depressão e não sabe. Muita gente ainda tem depressão e não sabe. Esse é o título do vídeo de hoje. Então, gente, tem muitas pessoas que mesmo tendo já no nossos dias hoje, graças a Deus, já tem o CAPS, né, que é o responsável, né, para acompanhar, né, orientar o psicólogo, se for preciso encaminhar para psiquiatra, se a família, né, se a família do paciente assim o fizer, porque dependendo do paciente, é a família que tem que, dependendo do estado, né, de depressão que esteja a moça, o rapaz, o homem ou a mulher, porque a depressão não escolhe idade nem sexo, nada, ela não escolhe. Qualquer pessoa está sujeita a depressão. Então, depressão é uma doença psicológica, emocional e espiritual, gente. Ela tem 3 camadas. Ela pode ser uma depressão leve. Ela pode ser uma depressão leve, média e grave.
Entendeu, gente? Então, é uma doença que, mesmo eu já com 37 anos convivendo com ela, muitos desses anos, muito sofridos, anos de muita choro, muita dor, isolamento dentro de um quarto. Mas Deus, eu busquei a Deus muito cedo também, comecei a buscar Deus muito cedo, sem mesmo conhecer, sem mesmo ter uma religião. Com licença, gente. Porque eu achava que Deus estava na religião, né, gente? Mas depois que porque eu morava no sítio, gente. Na época que eu peguei depressão, eu morava a 18 quilômetros daqui de Guajará-Mirim. A minha família, nós morávamos todo lá, lidávamos com roça, com porco, com gado, entendeu? E eu era um menino como qualquer outro. Brincava, pescava, jogava bola, ia para a roça. Até que um dia eu amanheci sem entender o que estava acontecendo comigo. Aos poucos, eu fui ficando para trás, como diz, né? Parece que o mundo foi andando, as pessoas foram andando e eu fui ficando lá para trás, ficando. Até eu não entender, nem eu entender eu mesmo, nem as pessoas entenderem o que estava acontecendo comigo, que me tornou a minha vida muito mais pior. Mas enfim, gente. Mas quando eu descobri que tinha recurso, aliás, foi um deputado que veio visitar meu pai, acho que no ano de 2001, por aí, 2001, um deputado de Porto Velho veio visitar meu pai, e meu pai, conversando, acabou tocando, acho que alguma coisa sobre a minha vida, né, gente? Porque eu não trabalhava, eu não tinha ânimo de trabalhar, eu já estava morando na cidade quando esse deputado foi lá visitar meu pai no sítio. Meu pai ainda morava lá, hoje ele mora aqui. E eu passava muita insônia, passava quase a noite, na época eu não fazia tratamento, passava quase a noite acordado, dormia de dia. Aí eu era músico na igreja, sonoplasta, eu tirava aquela força para ir só no culto mesmo, tocar e cuidar do som, e voltava de novo. Aí às vezes tinha uns colegas meus de igreja que a gente ficava conversando, não tinha sono mesmo, até uma da manhã, 12, depende, final de semana a gente conversava até 2, mais ou menos, da manhã. Era a minha distração, né? Conversar da palavra de Deus, porque eu não namorava e eu queria muito me aproximar de Deus, e eu não queria que tocasse em assunto de mulher, de namoro, de nada. Então os assuntos ou era pescaria, ou era palavra de Deus, qualquer outro assunto, né? Menos de namorada. Hoje eu sou casado, né? Tenho um filho, 19 anos, bem casado, graças a Deus. Então, mas eu ainda dependo, continuo. Então, voltando com o deputado Ramiro Negreiro, né? Se esse vídeo um dia chegar nele, eu agradeço muito. Deus colocou esse deputado, e ele disse para o meu pai me mandar para Porto Velho, que ele ia colocar o médico da família mesmo, né? Dele, Dr. Bernardo, ali no 15 de junho de 2001, foi a primeira vez que eu fui ser atendido pelo psiquiatra em Porto Velho. Nem existia CAPS em Guajará-Mirim. O CAPS veio surgir em Guajará-Mirim em 2004. Eu fiquei fazendo tratamento até 2004 em Porto Velho, de 2001 até 2004. De 2 em 2 meses eu retornava em Porto Velho para pegar a medicação e fazer acompanhamento, porque a depressão, gente, é uma doença tão complicada que não é todo remédio que já serve para as pessoas. Por isso que eu vejo a dificuldade das famílias que lidam com os seus filhos, seus maridos, sua esposa, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, um jovem,
Por isso que muitos desistem de fazer tratamento, porque a depressão, ela não é igual uma doença que nem, digamos assim, a dengue, a malária. Essas doenças que a pessoa já sabe, né? É uma verme, sabe qual é o remédio. O remédio para um serve para todos, né? Essas outras doenças, né? Várias doenças. O remédio que serve para um serve para todos. Já partindo para a depressão, se você... Eu converso direto, às vezes, quando eu vejo uma pessoa lá pelo CAPS, com outros conhecidos, ou não, eu pergunto, a gente fica perguntando, tu toma qual remédio? Aí a pessoa começa a falar, a pessoa está fazendo tratamento igual eu, para a mesma coisa, e toma medicamentos diferentes. Então, cada paciente é praticamente um tratamento diferente. Tem muitos medicamentos que servem para todos, que nem o clonazepam, o famoso Rivotril, né, que é para ajudar a dormir. Não tem nada de ficar doido, gente. O negócio de tomar antidepressivo vai deixar a pessoa doida, ou a pessoa que toma remédio para depressão é doido. Tira isso da cabeça. Isso aí tem prejudicado muitas pessoas. E tem pessoas que evoluiu tanto que acabou até ceifando a sua vida por escutar conversas de quem não entende o que é a depressão, o que essa doença pode fazer no emocional, no psicológico, na alma, no espírito da pessoa. Então, a família tem que ajudar. O paciente também, às vezes o paciente também é teimoso, o paciente tem que ajudar. O paciente tem que se ajudar, porque se ele não se ajudar, fica difícil. Essa semana eu fui para um evento aqui no bairro aqui da cidade e vi um casal, um amigo meu, com licença. Um casal, né? Já mais de idade do que eu. E nós estávamos conversando, né? Eu até achava que ele tinha viajado para o Nordeste, para o Ceará, porque há uns 4 anos atrás ele me falou que quando se aposentasse, ele e a mulher eles iam para o Nordeste, para o Ceará, né? Mas não era para Fortaleza, não. Aí esse local do evento que teve ali é bem do lado da casa dele. Aí eu vi que ele estava lá com a esposa dele, comecei a conversar. Conversa vai, conversa vem, eles acabaram falando que eles estão lidando com um homem, um rapaz de 50 anos, né? Quase a minha idade, eu tenho 51. Há 3 anos ele está dentro de casa, deprimido. E me parece que ele resiste ao tratamento. E muitas vezes combina que a própria pessoa doente não quer e a família também não quer. Aí combina, essa é a combinação fatal. O paciente, ele não tem que fazer a vontade dele, concernente ao tratamento. A família tem que buscar os recursos, mesmo que seja difícil, mesmo que seja impossível, quase impossível, mas não pode desistir do seu ente querido. Entendeu, gente? Então, como eu citei, eu comecei a fazer o tratamento em Porto Velho, e graças a Deus, o medicamento que eu comecei a tomar de cara já começou com 15 dias eu já era outra pessoa. Gente, eu já tinha 26 anos, 26, 27. Eu não tinha habilitação, meus irmãos todos tinham. Eu não era casado, meus irmãos todos eram. Eu morava numa casinha de madeira, todo sujo, no chão melado de café, não tinha ânimo de lavar um copo. Esse é das situações que eu vou citar aqui para ajudar você que talvez
esteja deprimido não sabe, deprimido ou deprimida e não sabe. Eu já citei aqui, né, algumas situações. A pessoa bate logo uma tristeza, do nada, uma tristeza inexplicável, uma tristeza na alma, uma tristeza profunda, uma tristeza que parece que morreu alguém da nossa família. E para você que está sentindo o que eu vou falar aqui, você que estiver sentindo, você pode, se você estiver sentindo o que eu falar aqui, você está deprimido. Com licença. Primeiro, você tem uma confusão, fica confuso. Vê uma confusão na mente da gente. A coordenação motora na cabeça da gente fica lenta. A memória começa a falhar. Uns começam a dormir muito, começa a mudar de horário, dormir muito, assim, até 10, 11, até meio-dia. Não tem ânimo, as pernas pesam, parece que tem 20 quilos em cada perna para você andar. Você não tem, às vezes não sente nem fome. Outros inverte, come demais, até fica gordo. Não tem aqueles americanos lá, aqueles programas lá, mostra aqueles americanos. Aquilo é depressão também no meio. Aquelas pessoas não param de comer, come compulsivamente, né? Então, a depressão, ela inverte papéis, ela faz pessoas parar de dormir, outros dormir muito, alguns ficam seco, magro, até morre de tanta magreza porque não quer comer, com depressão. Outros engordam, entendeu? Eu tive deixa eu fechar aqui. Eu tive um caso na minha família, há uns 20 anos atrás. Um cunhado meu, ele pegou uma depressão, ele ficou seco, ele quase morre. Com muita luta, ele orando, buscando. Ele chegou até a ir para a Bolívia, nós moramos aqui na fronteira, né? E como na época não existia CAPS aqui, nem para mim, nem para ele, eu já era deprimido, aí ele deprimiu, esse meu cunhado. Aí levaram para a Bolívia e deram algum remédio lá, não sei. Eu sei que eu acho mais foi Deus mesmo que curou ele, que ele orava muito, entrava até debaixo da cama para orar, para chorar. E assim, gente, o deprimido, ele pode ser a pessoa mais trabalhadeira ou trabalhadora, não sei como é que fala, né? Sou meio analfabeto. Se essa pessoa for acometido de depressão, ele pode carregar 6 sacos de cimento nas costas, que eu já vi homens fazer isso, e depois se arrebentar depois, né? Quando chegar aos 40, 45, não aguentava mais levantar da cama. Então, não tem forte para depressão, não existe. Quanto maior é o sujeito, maior é a queda com a depressão. Não existe. Porque a nossa força, ela está aqui, ó. Entendeu? Não está aqui no físico. Se a cabeça cair, se a cabeça adoecer, adeus corpo. Por isso que você vê aquelas pessoas sem perna, sem braço, fazer muitos vídeos mostrando, até debochando de quem é inteiro, que nem eu, e não trabalha. E aquelas pessoas, aleijado, e aí o pessoal até
manda, às vezes de propósito para a gente, para, como que se diz aí, ó, você tem braço e mão e é aposentado. E um rapaz aí desse, sem braço, sem mão, faz isso, faz aquilo, mas a cabeça dele tá boa. Eu quero ver se qualquer um desse aí, que eu não quero que ninguém pegue depressão, porque é infernal, é terrível. Mas eu quero ver se qualquer um desses aí, aleijado, se ele pegar uma depressão, ele nem se mexe mais. Se uma pessoa não tirar ele do canto para levar e para dar comida, dar banho nele, ele está morto, entendeu? Então Deus é tão bom que compensa essas pessoas que tem problema, que são cegos, que são surdos, que são aleijados. Deus compensa com um psicológico 100%. Eu conheço um rapaz aqui, eu tenho até que visitar ele aqui, um cego que ele toca de tudo. Ele toca de tudo. A hora que você chegar e ele tiver com teclado, ou na guitarra, ou na sanfona, ou qualquer um outro no baixo, qualquer música ou hino que ele é evangélico, né? Cristão, qualquer música que você puxar, ele já pega na hora. Até o pisado da sandália ele pega a nota. Porque quem não tem os olhos, os olhos dele se tornam o ouvido. Entendeu? Ele ouve e vê com os ouvidos. Então, Deus capacita os surdos não, os cegos, com ouvido e com psicológico. E muita gente também que tem deficiência física, de nascença principalmente, faz coisas que às vezes nem a gente que tem as duas mãos, os dois pés faz. Mas a força, primeiramente, está em Deus, na vida de cada pessoa. Depois, na mente, no emocional e no psicológico. Então, deixa eu ver o tempo. Então, você que está desanimado, não tem vontade de comer ou está comendo muito, chora, tem pensamentos negativos. Eu não valo nada, eu sou pior do que todo mundo, eu não presto. Esses são os pensamentos que vêm na cabeça da pessoa em crise. A pessoa que está em crise grave de depressão. E é o inimigo, o diabo mesmo, coloca pensamentos para tentar fazer a pessoa se autodestruir. Dizer que a pessoa, na mente da pessoa, que a pessoa não tem mais jeito para ela, que tudo para ela se acabou, que melhor para ela é ela se autodestruir. Mas não dê ouvido não, faça que nem eu e muitos, mesmo sem força, ore, peça, chore na presença de Deus, porque só Deus mesmo para curar da depressão. Muitas pessoas nem cura têm, vive só sob tratamento, que nem eu, né? Você imagina, já faz 24 anos que eu tomo antidepressivo. Eu já vou entrar para os 24 anos que tomo antidepressivo. E acho que já está nos 24 anos já, 2001 para cá. Então, eu dou graças a Deus que apareceu pelo menos, Deus colocou pelo menos médicos no meu caminho. Eu respeito os médicos como as autoridades, assim como eu respeito as autoridades, eu respeito os médicos. Porque assim como Deus deixou as autoridades, os médicos também são autoridades. É tanto que Jesus cita nos evangelhos
que os curados, os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes, né? Fazendo referência ali, alguma alusão, alguma comparação que ele estava pregando. Então, Jesus citou os médicos. Os médicos existem desde o princípio da humanidade. Por mais que muitos médicos hoje não prestam, muitos médicos hoje são mal formados, mal educados, muitos médicos não merecem nem esse nome que tem, mas ainda tem alguns médicos bons, alguns médicos que vale a pena você se consultar, né? Se orientar por eles, médicas também, né? Então, gente, infelizmente, tem muitas pessoas que nesse rapaz está com 3 anos dentro da casa aí desse casal conhecido que eu conheço, e eles não podem nem viajar para esse projeto deles, para o Nordeste, porque por causa desse rapaz, né? E eu pergunto para vocês, eu vejo que eles estão meio acomodados, eu vi que eles não estão querendo levar, parece, assim, levar a sério de tratar esse rapaz, é o que eu notei. O rapaz também, eles me falaram que esse dia ele passou 4 dias para sair dentro do quarto, ou foi 3, em seguida, fechado, porque o deprimido, gente, em alto grau, ele não sai de dentro de um quarto, ele não sai só mesmo para fazer necessidade, e tem situações que, dependendo do grau da gravidade da depressão, o paciente, o deprimido faz as suas necessidades na cama mesmo, ou na rede. A depressão, ela tira totalmente a paz da gente, trazendo angústia, aflição, choro, tristeza, desânimo, entendeu, gente? Trazendo desânimo até para a gente tomar banho, desânimo até para a gente sair, não tem mais ânimo. Se você não tem mais ânimo para sair, é outro sinal que você está deprimido, não gosta de estar no meio de muitas pessoas, que nem eu também, quando eu estava ruim, não gostava de sair para onde tinha aglomeração de pessoas, ou se chegasse na minha casa, ou dos meus pais, quando eu morava com meus pais, eu saía de perto. Uma vez fizeram um aniversário de 17 anos meu e do meu irmão, que ele faz aniversário junto comigo. Segundo a minha mãe, quando eu fiz 1 ano, esse meu irmão nasceu, né? Tem até umas fotos aqui, daquelas fotos antigas de papel, que eu todo tempo de cabeça baixa, porque tinha umas 40 pessoas que foi daqui para lá, né? Meu pai matou boi lá, e o povo lá, e eu triste lá, e o povo ri, sorri, e eu, quanto mais eles pediam para mim sorrir, mais eu fechava a cara, que eu queria correr dali. A gente tem medo de gente que tem medo de sei lá, qualquer coisa, algo sobrenatural. O deprimido, ele só se sente bem com a pessoa que ele gosta, que ele confia, dependendo da pessoa, ou é a mãe, ou é o pai, ou é um colega, ou é um irmão. Sempre o deprimido tem uma pessoa que ele, 1 ou 2, que ele, no máximo, que ele confia. O deprimido grave, ele não confia em todo mundo. Eu até falei para esse casal, será se eu vim aí depois, o seu filho, não é possível eu tentar ganhar a confiança dele? Aí depois eu mesmo, porque eu sei, eu passei por isso, eu sei como é que eu era. Desconfiava de todo mundo, eu não queria gente perto de mim, queria ficar só. Então eu mesmo desisto de visitar outros conhecidos que estão graves, né? Pacientes graves. Porque o paciente grave, ele não gosta de ser perguntado de nada. Ele não tem argumento na cabeça também para falar, não tem assunto. A cabeça da gente fica oca.
a gente vira um zumbi. A gente vira um zumbi. O deprimido em estado grave, ele vira um zumbi. Gente, tem muita gente deprimido, mas em nível considerável, assim, que dá para conviver no trabalho, na escola, no exército, na polícia. Tem muita gente deprimida, tem muita gente até fazendo tratamento e trabalhando. E algumas pessoas com a depressão leve conseguem trabalhar até média, depressão média ali, mediana, consegue controlar os impulsos da depressão e trabalhar, né, para manter a sua casa ou as suas necessidades. Mas se tiver uma recaída, essa pessoa que tem depressão leve ou a depressão média, se tiver uma recaída, não tem jeito não. A pessoa vai para a estaca zero, se torna uma depressão grave, dependendo, sempre a recaída vem de algum acontecimento ruim na família, alguma coisa ruim, às vezes você já está meio ruim, aí vem uma sequência, às vezes, de coisas ruins, de problema, de confusão de família, de confusão com amigos, de confusão no trabalho, de problemas da vida, de problemas com esposa, com esposo, de problema de conjugal, de problema de separação. Esses são os campeões de agravamento, de transtorno depressivo. Problemas conjugais, problema amoroso, né, que a gente chama. Separação, nessas coisas. Que no final, se tiver os filhos já, eu não gosto de separação. Na minha família tem caso, e eu vejo como é triste para os filhos conviver, e esses filhos também, futuramente, hoje, muitos filhos já são vítimas, já ficam ali traumatizados, pegam depressão já justamente pelo problema causado pela separação dos pais, né? Aí os filhos, uns gostam da mãe, outros gostam do pai, outros gostam só de um, ou na maioria das vezes os filhos não querem que os pais se separem, né? Assim como eu também, na minha infância, eu vi meu pai brigando, assim como meu filho também nunca gostou quando eu discuto com a minha esposa. A gente vê, a gente nota que isso mexe muito com o psicológico das crianças e pode traumatizar, né? Levar essa criança a um problema futuro ou atualmente mesmo, né, gente? Então, para essas pessoas que foram para o CAPS já, o CAPS quer dizer Centro de Atenção Psicossocial, gente. Toda cidade quase tem no Brasil. Aqui em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, está aqui na Doutor Levegé, onde estão asfaltando ali, no prédio do antigo prédio, não, do novo prédio, onde era o prédio da Funasa, né? Não. A antiga Sucan, né? Que combatia malária, fazia exame de malária. Não sei se é Funasa. Aqui no Doutor Levegé. Então, gente, eu faço tratamento desde 2004 aqui no CAPS de Guajará-Mirim. Não tenho vergonha, não. Já vi pessoas que tomam antidepressivo e esconde de outras pessoas que é depressiva e que tomam antidepressivo. E não é poucos, não. Pessoas em hospitais, na polícia, no exército,
nas faculdades, aluno nas faculdades, muitos alunos tomando antidepressivos, muitos professores. Se viesse à tona, se as pessoas, porque as pessoas têm preconceito de si mesmo, as pessoas não têm coragem de assumir que foram vítimas de depressão, não têm coragem de assumir que estão tomando antidepressivo, com vergonha de serem chamados de doido, de louco. Desde quando eu rodo Porto Velho e Guajará-Mirim desde 2001 e nunca vi psiquiatra, psicólogo, terapeuta nenhum chamar ninguém de louco. Os pacientes são tratados como transtornos, né? Psiquiátrico, né? Depressão, esquizofrenia, ansiedade, síndrome do pânico, tem vários transtornos, gente. Complexo de inferioridade. As pessoas começam a se diminuir a si próprias, né? Dizer que não vale nada, que não presta, que é melhor desistir. Mas eu falo para você, independente, se você é um jovem, um adolescente, uma criança, peça ajuda ao Papai do Céu, peça ajuda à sua mãe, ao seu pai. Pai, eu quero me tratar. Mãe, eu quero me tratar. Me leve no CAPS. De Guajará-Mirim, eu quero me tratar. Faça um esforço de sair do seu quarto, dar uma volta no quintal, fica um pouco no quintal. Se tiver um banquinho, fique sentado um pouco. Se tiver uma rede, coloque uma rede lá no quintal, um estante. Tente o mais rápido possível começar a buscar tratamento. Se você nunca fez tratamento, mas sente todas essas coisas que eu citei aqui, como desânimo, tristeza, chora, tem pesadelos quando dorme, a memória falha, você não consegue conversar com estranhos e pouco conversa com os de casa, não quer mais tomar banho, não se cuida mais, perdeu o interesse por tudo, não tem força de trabalhar, você não está errado, você não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Isso é uma doença. Milhões de pessoas no mundo têm, só que não assumem que fazem tratamento. Por isso que eu criei esse canal aqui, para trazer a minha experiência. Eu não estou trazendo aqui, gente, explicações técnicas, não, porque eu não sou médico, nem sou psicólogo, nem sou psiquiatra, nem sou terapeuta. A informação que eu estou trazendo para vocês, o esclarecimento é de uma pessoa, da minha experiência própria, de 37 anos de depressão desde o início, 13 anos sem tratamento até 2001, de 2001 para cá, com tratamento, mas assim, mesmo muitos momentos da minha vida, de 2001 para cá, mesmo com tratamento, foi muito difícil, quase eu desisti, quase eu não venci, mas Deus me deu a força necessária para chegar até aqui. Então, por isso que eu criei esse canal, para abordar o lado espiritual através da Bíblia e também informar vocês que às vezes estão doentes, estão depressivos e não sabem. Estão depressivos. Se você está nessas condições que eu citei aqui, tem mais condições, mais sintomas, né? Que eu não lembro aqui. Mas essas que eu falei aqui já é o suficiente. Você não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de trabalhar. Não é porque você não tem vontade. O depressivo não tem ânimo de trabalhar. Entendeu? Vontade ele tem. O corpo não ajuda, porque o psicológico foi destruído, o emocional está destruído da pessoa. Não adianta ter um corpo se não tem uma cabeça funcionando que preste.
Agora, se você ficar parado, não pedir ajuda, ficar deitado, só deitado, não pedir a Deus ajuda, que lhe ajude, que lhe mostre o caminho. Se a sua família não lhe ajudar, ou se você não se ajudar também, junto com a sua família, fica difícil, entendeu? Existe tratamento, às vezes não acerta de cara, mas lá é assim no CAPS, se o tratamento com 1 mês ou 2 meses não surtiu o efeito esperado, se houver um médico, né? Porque às vezes tem médico, às vezes está sem médico, né? Mas se tiver um médico lá, ele vai o quê? Agora lá no CAPS, nesse 21 de janeiro de 2026, quarta-feira, ainda tá tendo lá o doutor Júlio, bom médico. Um abraço aí para o doutor Júlio, se ele me estiver vendo esse vídeo. Inclusive, ele me passou um medicamento que eu estou me dando bem. Eu estava mal. Eu tive mal um mês e meio do ano passado. De 15 de outubro até 20 de novembro, 22 de novembro. Cheguei a ficar mal mesmo, passar um mês dentro de casa aqui. Eu até tinha criado esse canal dia 7 de setembro, e eu só vim fazer um primeiro vídeo dia 4 de novembro, se eu não me engano. O primeiro vídeo que eu fiz aqui. Não lembro. Mas eu fiquei um tempão, gente. Porque quando a recaída vem, por algum problema, um ataque espiritual, porque o deprimido também tem esse lado espiritual. Os médicos eles não mexem com isso, os médicos, né? Com licença aqui. Os médicos, eles têm a fé deles, a religião deles. A maioria dos médicos e psicólogos, psiquiatras são espíritas, né? Então, eles não abordam esse lado espiritual, né, gente? Mas a depressão, ela afeta a alma também da pessoa, né? A pessoa, ela é atingida no espiritual, no seu lado espiritual. Então, por isso que tem que orar a Deus, porque a força do mal, ela chega a afetar a alma da gente. Ela afeta tudo. É um ataque estarrecedor. É o psicológico, é o emocional, é o físico e a alma. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu peço, não saia em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer pastor pedindo oração, não. Porque estes lobos devoradores, eles, quando eu estava bem doente, alguns anos aí, eu andei em algumas igrejas mundial, principalmente mundial, e só levaram o meu dinheiro, e eu foi pior. A minha esposa era obreira nessa mundial lá, e chegava lá, eles queriam me derrubar no chão, achando que eu estava com demônio. Aí eu ia atrás de ter uma cura, uma bênção. Eu saí de lá, era mais mal. Por isso que eu deixei de ir atrás, faz 20 anos que eu não ando mais em igreja. Só fui nesse tempo, quando a minha esposa estava nessa mundial. Graças a Deus que está até se acabando aqui já essa mundial em Guajará-Mirim. Só querem dinheiro, só querem tirar proveito da desgraça dos outros, do desespero dos outros. É assim que eles fazem, é assim que eles enriquecem. Então, como eu não conheço o pastor seu, ou que você vai atrás, não sei, recomendo que você ore em casa mesmo, tenha fé. Ore em casa, peça a Deus no seu quarto, para Ele lhe dar força, para Ele te curar, entendeu? Para Ele curar o seu corpo, o seu emocional, a sua alma, para Ele libertar, te dar força para você superar, assim como eu peço na minha casa aqui. Peço que Deus dê força a você,
liberte você, lhe dê de novo a alegria que você não sente, a força para você se levantar dessa cama, dessa rede, desse local, desse buraco, e você sair para cantar, para se alegrar, para você voltar a viver novamente, porque a depressão ela mata a gente por dentro. E que você venha superar, que você procure todos os recursos disponíveis a você, desde o recurso espiritual, buscando a Deus, como o recurso médico, buscando tratamento médico no CAPS, e assim você vai poder voltar a viver novamente como antes, não como antes, né? Mas quase como antes. Vai poder voltar a sorrir, a sair, até trabalhar novamente, fazer as coisas que você gosta de fazer, entendeu? Isso eu falo para os pais, para as mães, para os adolescentes, para as crianças, para os rapazes, para as moças, para os homens, para as mulheres, para os idosos, para as idosas, que quase todo idoso também, ele é triste, porque o idoso ele chega ali naquela idade e já passou já aquela, né, gente? O idoso ele já é um deprimido automático, porque muitos idosos ele têm uma vida solitária, né? Muitos idosos vivem só, e o idoso ele não, nem vai atrás de ajuda, só quando é um caso bem grave mesmo. Mas a maioria dos idosos tem uma pequena quantia de depressão na vida deles, só que eles se acostumam com aquela vida ali, né? E ele se contenta, ele sabe que não tem o que fazer, chegou a idade mesmo, tem que enfrentar. Todos nós vamos passar por isso, gente. Todos nós é o nosso destino, é nascer, né? Florescer, que nem a Bíblia diz, brotar, depois a flor, é que nem a flor, né? Ela cresce, aí desabrolha, fica bonita, depois ela começa a murchar, é a minha idade agora, 50 anos, começa a murchar, aí até cair. Mas espero ter ajudado as pessoas que estão deprimidas e não sabem. Se você se encaixou nessas situações que eu apresentei aqui, se você se encaixou, se identificou, procure ajuda, porque tem tratamento. Às vezes você não vai achar de cara assim, da primeira vez vai dar certo, às vezes o medicamento não dá certo com o seu tipo de organismo, cada pessoa tem um organismo, mas uma hora você vai achar e vai dar certo. E que Deus abençoe a todos vocês que viram esse vídeo, poder espalhar esse vídeo para ajudar outras pessoas, porque pouco se comenta. Se vocês também quiserem mais informação mais detalhada, informações técnicas de pessoas que entendem do assunto clinicamente falando, também vocês entram no YouTube, pesquisa sobre depressão, sintomas de depressão, que tem muitos psiquiatra e psiquiatra, homens e mulheres, né? Ali até psicólogo para esclarecer mais para vocês a parte clínica, que não é para mim. Eu estou falando aqui a minha experiência pessoal, do que eu senti na pele e às vezes sinto, para que eu possa orientar vocês, para que vocês saibam se vocês estão ou não com essa doença. Se você sente força, ânimo de andar de bicicleta, acorda cedo, com vontade de trabalhar, se você come bem na hora certa e dorme bem, e trabalha, e a sua memória, o seu emocional está forte, você dê graças a Deus, você não tem depressão. Porque quando a gente está sem depressão, a vida é outra, a gente acorda cedo, já começa a fazer as coisas,
e resolve um monte de coisa bem cedo. E o deprimido, eu já vi daqueles velhos que acordam 4 da manhã e quando dá 6 horas ele já fez um monte de coisa. Já vi gente desse jeito pegar depressão e falar para mim que não conseguia lavar nem um copo. E era uma avó minha, daquelas velhas que acorda cedo e gosta de se gabar, que trabalha, que fez isso, que fez aquilo. Ela chegou a falar para mim: meu filho, eu achava que você era preguiçoso. Ela falou para mim, ela pegou uma depressão feia, minha avó. Ela faleceu já, mas não foi de depressão não. Então, o assunto de hoje foi esse, gente. Muita gente não sabe que tem depressão. Tem muita gente que não sabe que tem depressão. É o título do vídeo de hoje. E eu vou ficar por aqui. Acho que é o menor vídeo que eu estou fazendo de todos. E espero que vocês procurem ajuda, vocês não fiquem parados. Porque é o seguinte, gente. Não espere o pior acontecer. Entendeu? Procure ajuda. Não espere o pior acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá bom? As ajudas que tem não é como a gente queria do governo, mas tem. Pior já teve, que antigamente nem isso tinha. Entendeu? Tem muito, comparado com o meu tempo, que no meu tempo que eu peguei depressão não tivesse CAPS, que eu não teria sofrido tanto. Mas pelo menos serviu para hoje eu estar aqui, falando para vocês dessa doença terrível, satânica, e que se não cuidar, ela as pessoas se destroem por si mesmo, por não aguentar, não suportar tanto sofrimento. Mas por isso que eu peço que Deus te proteja e que você consiga um tratamento e uma cura, em nome de Jesus. Então, próximo vídeo vai ser algum assunto bíblico. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.